Realmente, ter um ar-condicionado nem é um artigo de luxo aqui no bairro. Realmente é um bairro muito quente, você sente uma diferença quando você sai, por exemplo, da Zona Sul ou de alguns lugares completamente arborizados. Quando você chega aqui, por exemplo, agora são 9 horas da manhã e tá extremamente calor, eu tô até suando. Então, é uma sensação térmica e isso afeta diretamente a saúde da população. Com as mudanças climáticas, nunca foi tão urgente pensar nas pautas ambientais. Mas será que nós entendemos as principais questões que envolvem clima e meio ambiente na cidade que habitamos? E como nós podemos participar da elaboração de planos e políticas públicas para o nosso bem-estar? Essa é a série Fervo Urbano, e nesse episódio vamos falar sobre o desconforto térmico nas cidades e os seus impactos na população brasileira. Sou nascida e criada aqui, na Vila Kennedy. Tenho uma vivência muito forte com o bairro da Grande Bangu. Acho que além das questões do racismo climático e de ser um local não tão arborizado, que não é olhado, né, para essas pautas ambientais, a gente também está dentro de um vale, então a gente está numa ilha de calor. Né, quando você olha geograficamente o Rio de Janeiro, Bangu está localizado, a gente está meio que no centro, na realidade, né, da cidade, assim, nós somos o centro. E aí está localizado numa ilha de calor. Mas também acho que nós não temos políticas públicas para cuidar e para olhar o bairro e a Zona Oeste em si. A Zona Oeste não é um local tão arborizado, não é um local no qual tem uma preservação ambiental. A galera só corta a árvore, taca asfalto e vai. O nosso estudo observou que as pessoas idosas, as mulheres, as pessoas pretas e pardas, mas também aqueles que têm um menor nível de escolaridade, morreram mais durante as ondas de calor. Esse aumento de mortalidade é maior para esses grupos que foram identificados como mais vulneráveis. Então, na prática, o que isso significa? Que as desigualdades sociais, as desigualdades de gênero, as desigualdades socioeconômicas do nosso país, elas agravam o impacto que as mudanças climáticas têm. Ao longo da graduação, eu tentei entender, né, como é que o clima urbano estava afetando a população em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro, mais voltada para o centro da cidade, que é o bairro que a gente tem mais concentração de população em situação de rua. Eu com o grupo de pesquisa, a gente fez entrevistas com essas pessoas e no primeiro momento a gente estava avaliando se questões de inundação, alagamento afetavam tanto essas pessoas. Quando a gente estava entrevistando, a gente ouvia muito essas pessoas falarem sobre desconforto térmico em relação ao calor. É a dificuldade de encontrar espaços que essas pessoas consigam se refrescar, então um espaço onde tenha um ar-condicionado, seja unidades de acolhimento, lugares que elas são recebidas e a presença delas não cause um estranhamento, que elas sejam expulsas, por exemplo, também desses espaços. É lugar para beber água, para conseguir tomar um banho. Então, o que o nosso trabalho mostrou foi que as ondas de calor elas estão se tornando não só mais frequentes, mas também mais intensas e mais longas em todas as regiões metropolitanas do Brasil, o que na prática significa que a população brasileira está cada vez mais exposta a dias sucessivos de estresse térmico, que tem impactos diversos na saúde, principalmente devido ao agravo de doenças cardiovasculares, doenças respiratórias. Quando a gente está falando sobre a questão da doença, né, a gente está falando também sobre uma questão social, a gente tem que lembrar dessa questão social. A forma que as pessoas vão lidar, né, dependendo do seu perfil socioeconômico, vai ser totalmente diferente. Por quê? Quando a gente está falando de uma população que mora em lugares vulnerabilizados, que mora em favela, trabalhos informais ou que trabalham no setor de prestação de serviço, elas têm que estar no trabalho e se elas não estão no trabalho, elas não vão receber o dinheiro. Então, a forma que elas vão lidar com aquele adoecimento é totalmente diferente de uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, que mora em um território mais bem equipado, no sentido bem equipado urbano, bem equipado na questão de saúde. Então a gente também tem que pensar em como aquela população vai responder àquele adoecimento. Eu acho que a gente até criou uma certa resistência ao calor, né, no sentido geral, porque é muito quente desde sempre. Então você acaba se acostumando. Acho que um ponto também aqui em Bangu é muito comum as pessoas irem, final de semana tá calor, vamos no shopping, porque tem ar-condicionado e fica lá de boas. Então, acho que é muito assim, as pessoas vão buscando artifícios, ou vai pra praia, vai pra algum lugar. Mas assim, isso pessoas que conseguem se locomover, né? A gente entra num outro ponto, que a mobilidade urbana é muito ruim para essa área da Zona Oeste. Então, a pessoa que não tem carro, ela tem uma dificuldade de acessar uma praia, ela tem uma dificuldade de acessar umas áreas de lazer que consiga se refrescar. Então, ela é obrigada a ficar em casa.
E ela tem que ficar em casa passando calor o dia todo, e às vezes passa mal, às vezes não passa. Às vezes ela não tem acesso nem a um ventilador, e aí ela fica ali naquele estado até, enfim. E vai suportando, vai vivendo, porque é a forma que as pessoas encontram, né? Elas têm que se adaptar. Ou é adaptar ou é adaptar, não tem muito pra onde correr.